Quais os parâmetros um fotógrafo deve considerar ao combinar os elementos para criar a cena fotográfica que precisa? Vou repetir. Quais os parâmetros? Que pontos de referimento tem que ter um fotógrafo ou uma fotógrafa que ele tem que considerar ou que ela tem que considerar para combinar, né? Para colocar em relação esses elementos e criar a cena fotográfica. Antes de qualquer outra coisa, comece se fazendo uma pergunta, mais de uma, né? Quem faz o quê? Onde? Quando? E por quê? É assim que a gente constrói o quê? Narrativa, histórias. E o fotógrafo ou a fotógrafa, o que eles são? Contadores de histórias. Entenda. Vamos lá? Quem faz o quê? Aqui, protagonistas. A gente colocou noivos. 2 tipos de noivos, um clássico e um outro mais alternativo. Um está casando na igreja, né? O ambiente é a igreja, e o outro está casando no meio de um rio, da natureza. São 2 tipos, né? Quem faz o quê? Onde? Casamento na igreja, então, noivos na igreja estão casando onde? Na igreja. Noivos estão casando, né? No rio. No meio de um rio, no meio da natureza. Qual é a ação? Ação cênica. Aprenda sobre ação cênica. O que é ação cênica? É o que é a ação, é o momento decisivo que está sendo contado. É um beijo? É um gole de café? É um drink? É a troca de alianças? É os olhares? A ação cênica é chutar uma bola? É tocar a barriga, que é tá grávida, é o parabéns no aniversário. O que é ação cênica? Onde é o ambiente como palco cênico? Não esqueça disso. Quem faz o que, onde e por quê? Onde? Ambiente como palco cênico. Entenda que é um palco. Cada vez que o fotógrafo ou fotógrafa, o profissional da fotografia, se colocar a observar para criar a cena e dominar a cena, tem que entender que vai ter uma direção, vai ter um ponto de vista, aonde quem observar a fotografia vai olhar. E quem é responsável por isso? O fotógrafo, a fotógrafa, que está criando, dominando a cena. Então não vá por aí, não saia por aí com uma máquina fotográfica tentando achar o momento decisivo. Entenda o que é importante do que não é importante através da cena fotográfica. Domina a cena. Ambiente. Eu tenho uma igreja no meio do parque, num jardim, eu tenho, um casamento, o palco cênico aqui do casamento é num jardim, pode ser de um clube, pode ser, de uma praça, pode ser, um lugar, ou uma igreja, que é o lugar, também pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja, vários tipos, ortodoxa, pode ser vários tipos de ambiente como palco cênico. Aqui eu tô falando exclusivamente, de matrimônio. Quando é de manhã, é de tarde, é de noite? Quando é que acontece essa ação? Qual é o momento? É o meio-dia? O que vai acontecer? Então, quando eu tenho que decidir durante a noite, então manhã, tarde e noite, ou durante a madrugada, tá? Isso aqui é só durante o dia. Eu botei, E aqui eu trouxe durante a noite, que é muito mais evocativo, romântico, fora do comum ver casamentos durante a noite. Eu acho particularmente muito interessante fotografar casamentos durante a noite. Requer um exercício maior, sem sombra de dúvidas, da capacidade do fotógrafo de fazer o quê? Lá em cima a gente já falou. Colocar em equilíbrio a luz com a sombra, porque se o fotógrafo está fotografando um casamento de noite, ele tem que ter um flash que não dê um disparo e deixe tudo preto. Não, tem que dar um disparo gradual para entender, a diferença do que está iluminado para o que não está iluminado e fazer com que tenha uma atmosfera interessante. Senão, fica um contraluz, para vocês aqui terem, uma ideia dessa imagem. O porquê, evento, acontecimento
O porquê. Por que que tá todo mundo reunido? O que está acontecendo? Por mais que tenha uma manifestação na praça, tá alguém fazendo o skate, né? Como eu já teve aqui várias vezes que eu vi pessoas que estão me seguindo e me mandaram imagens de skates. Então, entenda o porquê, qual é o evento, qual é o acontecimento que eu vou fotografar. Vamos fazer uma rapidinha aqui, uma resumida. Quais os parâmetros um fotógrafo deve considerar ao combinar elementos para criar a cena fotográfica que precisa? Quais os parâmetros? Tem que ter o parâmetro aqui que eu já falei, né? Quem faz o quê, onde, quando e por quê? É o que os jornalistas, né? É o que a maioria dos escritores fazem. Quando tem que escrever o quê? Uma história. Quem faz o quê, onde, quando e por quê? Responda essas perguntas, tá? E tenha isso bem em mente. Quem faz o quê, onde, quando e por quê. E eu tenho certeza que vocês vão dominar e vão entender quais são os parâmetros do que é importante para o que não é importante. Então não saia fotografando que nem louco e gere aquelas, 15, 20 mil fotografias para um casamento. Gente, não acaba mais depois para conseguir fazer uma edição dessa quantidade de cliques. Não faça isso. Entenda o que é interessante do que não é interessante. Se prepare antes, domine a cena fotográfica.